Por quantas vezes nós ouvimos alguém dizer que está desviado do Senhor? Está desviado é uma palavra muito forte. Se estivermos desviados de Deus, nós não chegaremos a Deus. O que significa ser desviado? A palavra desviar nos lembra caminho. Vamos ser muito objetivos na meditação sobre os desviados. Primeiramente, todo ser humano nasce desviado de Deus, errando nos seus pensamentos e no seu coração. Podemos, depois que conhecemos Cristo, nos desviar durante a nossa caminhada. Os riscos há pelo caminho de entrarmos numa direção errada, de recebermos uma palavra errada, de seguirmos um pensamento errado. Então, não chegaremos no destino que é a boa terra, o Espírito de Deus, o Pai. Jesus nos diz que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, só há um caminho e só há uma maneira de nós chegarmos ao Espírito do Pai. Mas vamos ver o que está escrito sobre isto. Primeiramente, em Isaías 53, versículo 6. Diz assim: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Duas coisas a considerar. Todos nós andávamos desgarrados, então todos estavam desviados. Cada um se desviava pelo caminho. Pelo caminho significa, enquanto nós pensamos e agimos, nós nos desviamos do Senhor. Por que isto? Terceira coisa, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Bem, Jesus, ele recebeu aquele juízo que era para nós, e caiu sobre ele os nossos pecados. Ele sofreu as consequências para nos salvar. Bem, mas se soubermos disto e não fizermos conforme a palavra, nós não chegaremos e não desfrutaremos do resultado deste sacrifício de Cristo. Vamos ler agora Isaías 55, no versículo 7. Vejam só. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Nesse versículo, o versículo 7 do capítulo 55 de Isaías, há uma explicação e um pormenor muito interessante a respeito de caminho. Pois desviar-se trata de caminho, e salvar-se também trata de caminho. Deus diz assim: deixe o perverso o seu caminho. Portanto, aquele caminho que é dito no capítulo 53, pelo qual as pessoas se desviavam, os seus pensamentos. São os pensamentos humanos, os nossos pensamentos carnais e naturais. Os nossos pensamentos compõem o nosso ser, a nossa personalidade, o nosso ego. Vamos fazer só uma recordação, lembrando que Jesus disse que é para negarmos a nós mesmos. Então, a maneira de vencermos é negarmos este caminho. Mas Deus nos diz no versículo 7, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. O que é converter? Precisamos de lembrar que quando nós aprendemos a dirigir, alguém que está nos ensinando nos diz assim, converta-se à esquerda, converta-se à direita. Aquela conversão, isto é, mudar a direção, entrar num caminho. Assim, converter-se significa entrar em Cristo, isto é, absorver a mente de Cristo, colocar a sua palavra no coração, na mente, para podermos praticá-la. Assim, nós convertemos do nosso próprio caminho que nos desviava, conforme no versículo 6 do capítulo 53. Cada um se desviava pelo caminho,
Note como o Espírito Santo ensina de maneira maravilhosa. Ao mesmo tempo, no versículo 6 do capítulo 53, diz assim: todos nós andávamos desgarrados. Em seguida, ele diz: cada um se desviava pelo caminho. Cada um refere-se a nossos pensamentos e atitudes particulares. Aqui no capítulo 55, o Senhor explica muito bem. Vamos ler novamente. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Voltar para o nosso Deus. Voltar fala de caminho. Portanto, a nossa vida espiritual é uma vida de voltar-se para Deus. E voltar por um caminho que é Jesus Cristo, que é o Evangelho, que é a sua palavra e o seu ensinamento. Mais à frente, ainda aqui na palavra de Isaías, nós temos no capítulo 65 a seguinte explicação no versículo 2. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Isto prova plenamente que caminhos são os pensamentos. Se as pessoas não tiverem este discernimento, elas se desviarão de Cristo. E muitos hoje estão desviados de Jesus, achando que estão em Cristo, ou que estão salvos, ou então que chegaram a algum lugar, sendo que ainda não chegaram a lugar algum. A finalidade do Evangelho e de Jesus Cristo é de nos levar à plenitude do Espírito de Deus, conforme Efésios. Devemos nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A finalidade é que tenhamos uma vida elevada no Espírito Santo. Assim, o que devemos compreender? Para não nos desviarmos, é negarmos a nós mesmos, deixar os nossos pensamentos. Aqui, o povo rebelde segue seus pensamentos. E esses estão se desviando de Deus. Estão se rebelando contra os seus pensamentos e a palavra de Deus. Veja que ainda em Hebreus há uma explicação mais clara ainda sobre o coração humano rebelde. No capítulo 3 de Hebreus, no versículo 10, Deus diz assim: por isso me indignei contra esta geração e disse: esses sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Qual que são os caminhos de Deus? Jesus Cristo. É assim que nós não nos desviamos. Andamos pelo caminho que é Jesus e chegamos à casa do Pai, isto é, ao Espírito Santo. Medite nestas coisas. Assim, hoje nós aprendemos um pouco sobre os desviados dos caminhos de Deus. Possamos compreender e voltar-se ao Senhor por meio da fé em Jesus Cristo, ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra e colocando a palavra do Senhor Jesus em prática. Que a paz e o amor de Jesus Cristo enche os nossos corações e que possamos compreender bem o que é ser desviado, para que estejamos no caminho e experimentemos o que é a casa do Pai, o lugar onde há pão sobrando. Recorda daquela parábola que Jesus contou do filho pródigo. Na casa do meu Pai há pão sobrando. Que possamos desfrutá-lo. Amém.